Estamos em Apocalipse, capítulo 3, e vamos estudar agora sobre a carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Diz Jesus: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Antes de começar o nosso estudo, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo e volte para prosseguirmos com este versículo. Muito bem, o início da carta à igreja de Filadélfia, como de costume, vem da mesma maneira que as outras cartas, uma menção ao pastor da igreja. Toda vez que Jesus fala ao anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor daquela igreja. E Filadélfia, assim como as demais cidades que receberam carta no Apocalipse, ficava na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Veja como chegar a Filadélfia por meio de um mapa. Estamos aqui diante de um mapa atual. Então o que vamos fazer? Vamos sair do Brasil, pegar um navio, atravessar o Oceano Atlântico e chegar até o Mar Mediterrâneo, que fica entre a Europa e a África, entre o continente europeu e o continente africano. Chegando aqui ao Mar Mediterrâneo, o que a gente deve fazer? A gente deve agora ir para um mapa da época do apóstolo João e, de novo, a partir do Mar Mediterrâneo, continuar o nosso percurso. Como? Indo para a direita do mapa, atravessa o Mar Mediterrâneo, até chegar à província romana da Judéia, onde ficava Jerusalém. Estando aqui, fica mais fácil se localizar em relação às igrejas do Apocalipse. Por quê? Porque nós sabemos que Patmos era uma ilha que ficava no Mar Egeu, bem aqui. Era aqui que estava o apóstolo João. E daqui ele escreveu as suas 7 cartas. A primeira foi para Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia. A segunda carta foi para Esmirna. A terceira carta foi para Pérgamo. A quarta para Tiatira. A quinta para Sardes. E a sexta e penúltima carta foi para Filadélfia, que é o objeto do nosso estudo hoje. Então, as 7 cidades que receberam cartas do apóstolo João, cartas cujo conteúdo foi ditado pelo próprio Cristo, são essas aqui, que ficavam na província romana da Ásia. Pois bem, vamos continuar aqui. Essas são fotos da Filadélfia hoje, atual Alasseir. Na verdade, Alasseir, a cidade que fica onde ficava Filadélfia, ela praticamente tomou toda a região. O que foi que eles fizeram lá? Eles cercaram uma área bem pequena com algumas ruínas do que era antes Filadélfia. Então você tem aqui esse cercado e dentro do cercadinho nós vemos colunas gigantes. Essas colunas são de uma igreja que foi construída séculos depois. Não tem nada a ver com a igreja da época, construção da época do apóstolo João, não. São colunas de uma igreja que foram construídas séculos depois. Mais embaixo nós temos aqui outra foto mostrando dentro do cercadinho. Quero chamar a atenção para essa construção aqui, essas casas, casa também aqui. Isso aqui já faz parte de Alasseir, que é a cidade que tomou a região onde ficava Filadélfia. O que você conclui disso aqui? Que praticamente não existe mais nada. Não existe mais nada. Por quê? Porque o cercadinho, além de cobrir uma área bem pequena, essa área aqui, o que existe nela é de uma igreja de séculos depois da Filadélfia, da época de João. Então, na minha opinião, nem valeria a pena visitar esse lugar. Não tem mais nada ali da época da igreja do Apocalipse. Vou deixar na descrição do vídeo a recomendação de outro vídeo para vocês assistirem depois, se tiverem tempo. É um vídeo do pastor Welfani Nolasco Rodrigues. Esse vídeo também está aqui no YouTube. Vou deixar o endereço e lá ele faz uma visita a essa área aqui da cidade de Alasseir, mostrando essas ruínas. Então, se alguém quiser, tiver curiosidade, é um vídeo curto, mas traz informações suficientes para se ter uma ideia do que temos lá hoje. Antes de começar esse comentário sobre a igreja de Filadélfia, eu queria dizer o seguinte: geralmente essa igreja, entre as 7 igrejas do Apocalipse, é a igreja mais admirada, mais exaltada,
estruturada. Tanto é verdade que é comum você encontrar igrejas evangélicas com esse nome de Filadélfia. Eu já vi Igreja Batista Filadélfia, já vi Igreja Presbiteriana Filadélfia, mas o fato é que Filadélfia não é a única das 7 igrejas que só recebe elogios. Eu sei que muitos pastores, muitas igrejas a admiram por causa disso, porque ela não recebe repreensão, não recebe crítica da parte do Senhor Jesus, só recebe elogio. Mas a igreja de Esmirna, que nós já estudamos, ela também foi assim. Ela não é criticada, ela só é elogiada. Então, se nós fôssemos parar para pensar, Esmirna deveria ter o mesmo apreço que a igreja de Filadélfia, mas na prática isso não acontece. A gente não vê nenhuma igreja evangélica colocando o seu nome de Esmirna. Outra observação também importante é a seguinte: o fato de não haver o registro de uma crítica não deve ser visto como algo tão admirável assim. Por quê? Porque mesmo que Jesus não tenha criticado, certamente a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna tinham defeitos, certamente. Talvez no momento em que Jesus mandou a carta, não fosse um defeito tão relevante a ponto de precisar de uma menção na carta. Mas tinha defeitos sim. Por que, professor, que você fala isso? Porque a igreja ela é composta de seres humanos. E os seres humanos, ainda que sejam crentes, eles pecam, continuam pecando. Nós, crentes, cristãos, nós somos pecadores como os demais. A diferença, e é fundamental essa diferença, é que nós somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores que foram alvos do amor de Cristo na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que Jesus morreu por nós. Isso faz toda a diferença em termos de vida eterna. Mas nós continuamos pecadores. E não há ser humano que não peque. Quando Salomão ele inaugurou o templo, na sua oração de inauguração do templo, ele falou: não há homem que não peque. E a Bíblia, de forma geral, ela busca mostrar mesmo os nossos defeitos, os nossos pecados, para que possa ressaltar a necessidade de Cristo em nossa vida. Então essa ideia de ficar admirando uma igreja porque ela aparentemente é perfeita, isso é besteira. Não, nós temos é que aprender com os erros dos homens e mulheres de Deus que aparecem na Bíblia. Então as outras igrejas, elas não são menos importantes do que a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. O fato de a igreja de Filadélfia e de Esmirna não terem pecados citados não quer dizer que elas não tinham pecado. Não, simplesmente pode significar que não eram pecados relevantes a ponto de serem mencionados por Cristo. Só isso. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Jesus diz à igreja de Filadélfia: estas coisas diz o santo. Então Cristo começa lembrando que o santo é quem fala. Observe, não é um santo, é o santo, o maior de todos. Aquele que não tem parte com o pecado e nem quer ter. E nós, como crentes, nós somos santos também, sabia? Por quê? Porque santo é aquele que é separado por Deus para um propósito designado por Ele. Todos nós, nos dias em que cremos em Cristo como Salvador, a partir desse dia, nós fomos separados do mundo para um propósito especial da parte de Deus. Nós somos santos nesse sentido. Diante do tribunal de Deus, em termos de salvação, Ele também nos vê como santos. Afinal, quando Ele olha para nós, Ele vê aquele que nos substituiu na obra da redenção. Quem foi esse? Foi o próprio Cristo. Então, diante do tribunal de Deus, em termos de julgamento eterno, Deus olha para a gente como santos, completamente santos, porque vê em nós aquele que nos substituiu, Cristo. Agora, falando de forma pessoal, nós, é claro, estamos em processo de santificação. A vida cristã, ela é toda ela processo de santificação. Então, com respeito à santidade própria, aquela que é inerente a nós, nós vamos estar sempre desenvolvendo. Agora, repito,
diante do tribunal de Deus, em termos de julgamento para salvação ou condenação, nós somos completamente santos, porque Deus vê em nós aquele que nos substituiu, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nas epístolas, quando Paulo escreve, ele normalmente diz assim no início: aos santos da igreja de Filipos. Por quê? Porque existe essa verdade. Diante de Deus, diante de seu tribunal, nós somos santos. É por isso que, se o crente morre, ele já vai imediatamente ao encontro de Cristo no paraíso. Por quê? Porque ele, sendo um santo diante do tribunal de Deus, não precisa passar por purgatório, não precisa de nada disso. Ele já vai ao encontro de Cristo. Então, aqui Jesus fala, lembrando, eu sou o santo. Isso é algo que não se pode dizer de qualquer um, não é verdade? Todos somos santos, mas Jesus é o maior de todos. E acrescenta, é também o verdadeiro. O que significa isso? Verdadeiro é aquele que tem compromisso com a verdade e também é o oposto do falso. Consequentemente, Jesus é digno de confiança. Por quê? Porque ele sempre fala a verdade. Jesus aqui, ele quer chamar nossa atenção para o seguinte: suas palavras são confiáveis, Então, quando ele fala às igrejas e faz promessas, nós devemos acreditar. Tudo o mais que ele diz a uma igreja, nós devemos acreditar. Por quê? Porque vem da boca do verdadeiro, daquele que só fala a verdade, daquele que é digno de confiança. Prosseguindo, Jesus diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Olha que coisa interessante. Jesus fala que ele tem a chave de Davi. Eu já falei aqui no estudo do Apocalipse que ter a chave de alguma coisa é símbolo de autoridade, de poder sobre essa coisa. Por exemplo, quem tem a chave de uma casa é o dono da casa. Isso é o normal. Quem tem a chave do carro é o dono do carro. Quem tem a chave da morte e do inferno tem autoridade sobre a morte e o inferno. É por isso que lá em Apocalipse 1,18 Jesus fala exatamente isso, que ele tem a chave da morte e do inferno. Agora, porém, ele fala, eu tenho a chave de Davi. Ora, se chave é autoridade sobre alguma coisa, o que é a chave de Davi? A chave de Davi é autoridade sobre o povo de Deus. Por quê? Porque Davi foi o maior rei que houve lá no Antigo Testamento, no início da monarquia. Então Davi foi um rei famoso no Antigo Testamento e, sendo rei, ele tinha autoridade sobre o povo de Deus. Quando Jesus fala, eu tenho a chave de Davi, ele quer dizer que ele agora é que tem essa autoridade sobre nós. Jesus, o Messias, o descendente real de Davi, ele tem autoridade sobre o povo de Deus hoje, como seu rei, e também tem autoridade sobre toda a criação. Sobre toda a criação. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e foi ressuscitado, ele mesmo declarou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele não é rei apenas sobre o seu povo. Ele é rei sobre tudo e todos. E vai governando até que tudo se cumpra, até a consumação. Infelizmente, as pessoas não veem isso de forma explícita. Elas não conseguem enxergar o governo de Cristo sobre este mundo, mas o fato é que ele está acontecendo. Jesus está conduzindo todas as coisas para o fim planejado por Deus. Quer os homens ímpios creiam ou não nisso, essa é a verdade. Então Jesus continua, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vejam só, Jesus fala aqui à igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras, e ele continua, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que será que Jesus quer dizer aqui? O que parece é que Jesus está elogiando obras da igreja de Filadélfia relacionadas a essa porta aberta aqui que ele mencionou. Mas o que seria essa porta aberta? No Novo Testamento, geralmente, Deus abre
portas de oportunidade para evangelizar ou testemunhar. Você sabia disso? Por exemplo, Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Então Deus abre portas para a sua igreja evangelizar e testemunhar também. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Aqui é Paulo falando. E há muitos adversários. Olha só, uma porta grande e oportuna para o trabalho. Então Deus estava abrindo para Paulo uma porta de evangelização. Segundo aos Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, de novo, uma porta de oportunidade para evangelizar. Colossenses 4:3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, nós temos aqui um elogio à igreja de Filadélfia. Por quê? Porque ela aproveitava as portas que Deus abria para ela evangelizar e testemunhar. Será que nós, como igrejas locais, hoje, também aproveitamos as portas de oportunidade que Deus abre para nós? Ah, professor, nós não temos notado essas portas. Talvez falte aí mais atenção. Porém, que Deus abre portas, Ele abre. Ele cria várias situações para que a sua igreja, individualmente e coletivamente, evangelize ou testemunhe. Sabia? Jesus fala também: tens pouca força. Nosso Senhor sabe que a igreja tem evangelizado, tem testemunhado, mesmo com pouca força. O que seria essa pouca força? Seria falta de estrutura? Seria falta de condição financeira, talvez, para evangelizar? Falta de algum recurso material? Não sabemos. Jesus só fala: tens pouca força. Mas ele reconhecia o esforço da igreja mesmo assim. Ele reconhecia que a igreja, ela fazia o que podia. Mesmo com essa pouca força, ela fazia o que podia para pregar o evangelho e testemunhar. Ela não negava o nome de Jesus diante das afrontas, das zombarias, das perseguições decorrentes de seguir a Jesus naquela época, e ela procurava fazer o trabalho da melhor forma que ela podia. Então, se você disser para mim: falta isso para a igreja testemunhar e evangelizar, falta aquilo para a igreja testemunhar e evangelizar, Jesus fala à igreja de Filadélfia: tens pouca força. E mesmo assim, aquela igreja fazia o que ela tinha de fazer. Isso deve ser entendido por nós como um incentivo para todas as igrejas de todos os tempos, e também para não ficarmos dando desculpas para deixar de fazer o trabalho do Senhor. Que esta palavra de Cristo seja levada a sério pelo seu povo. Nos veremos então na próxima aula.